E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas Cruz, eu sou professor de História. Hoje eu vim trazer uma videoaula aqui para vocês. Espero que vocês estejam em casa se cuidando, respeitando a quarentena, sempre higienizando as mãos e se mantendo produtivos também, que isso é muito importante nesse momento. Continuando estudando, vendo filmes, séries, lendo livros, né? Então eu trouxe essa aula para contribuir um pouco nesse momento difícil de quarentena, até para manter a saúde mental de vocês também, para manter sempre produtivo, sempre ocupado. A aula de hoje também flerta um pouco com esse momento que a gente está vivendo de crise sanitária, mas ela aconteceu no início do século XX, mais precisamente no ano de 1904, que foi a revolta da vacina. Durante o governo do presidente Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro estava passando por uma grave crise sanitária, uma epidemia de febre amarela, malária, peste bubônica e varíola. Tentando resolver essa crise sanitária, o prefeito do Rio de Janeiro da época, Pereira Passos, ele organizou uma verdadeira reforma urbana no Rio de Janeiro, um projeto de modernização e de higienização da cidade, inspirado na cidade de Paris, que na época era o grande centro cultural do mundo. A Paris da Belle Époque, do século XIX, passou a ser referência para várias capitais do mundo todo. Então, o Rio de Janeiro passou por uma grande reforma urbana inspirada na cidade de Paris. E essa reforma consistia basicamente na abertura de avenidas, construções de prédios públicos e principalmente na higienização através da derrubada de casebres, de cortiços e de prédios antigos, que na época eram vistos como focos de doença. Durante esse processo de reforma, grande parte da população foi desalojada de maneira autoritária e violenta. Sem nenhum tipo de compensação financeira, eles acabaram sendo expulsos de suas casas, expulsos de suas residências, para dar lugar a esse projeto elitista de cidade, onde visava o embelezamento público e a higienização pública. Então o povo ele foi excluído, marginalizado durante esse processo de modernização e reforma urbana. Então, junto desse processo elitista e autoritário de modernização e reforma urbana do Rio de Janeiro, foi organizada também uma campanha sanitária para combater esses surtos de doenças que afligiu a população do Rio de Janeiro. Para isso, foi selecionado um médico sanitarista, Oswaldo Cruz, e ele passou a ser o responsável por liderar as medidas para combater essas doenças. Então, uma das medidas adotadas por Oswaldo Cruz durante essa época foi a vacina obrigatória contra a varíola. Então, organizaram uma campanha do Estado para obrigar os cidadãos a se vacinarem. O grande problema é que essa campanha de vacinação ela não foi acompanhada por um projeto de conscientização, de educação e de explicação à população que já estava revoltada por conta daquele autoritarismo da reforma, aquela violência com que eles foram expulsos de suas residências. Então, eles foram pegos de surpresa por essa campanha de vacinação sem nenhum tipo de orientação por parte do governo. Então, a orientação era que a vacina fosse aplicada na marra. Então, os agentes públicos invadiam os casebres, pegavam o braço das pessoas à força e aplicavam essa vacina. Então, não existia consciência por parte da população dos efeitos da vacina, existia ainda a crença de que a vacina poderia causar algum tipo de problema, que a vacina seria algo criado para o governo para exterminar a população. E para piorar a situação, os opositores do governo usaram a campanha de vacinação obrigatória para colocar ainda mais lenha no fogueira. Faziam campanhas nos jornais contra Oswaldo Cruz e instigando a população a se revoltar contra o governo. Então, no meio de toda essa tensão social que já vinha sendo acumulado por conta das desapropriações e agora por conta dessa questão da vacinação obrigatória e da maneira violenta com que o Estado impôs essa campanha, os moradores começaram a se revoltar. A população carente do Rio de Janeiro começou a se revoltar. E além da questão da violência e da truculência dos agentes do Estado, havia também uma questão moral que inflamava ainda mais a população, que era justamente essa questão das mulheres terem que se despir os ombros para que as vacinas fossem aplicadas. E isso, na época, era considerado algo imoral, algo inaceitável por parte da população. Então, no meio de toda essa tensão acumulada desde a época da atrocidade, das demolições e da violência com que a campanha de vacinação foi imposta para a população se revoltou. Então, no ano de 1904, explodiu no Rio de Janeiro a revolta da vacina. A população foi para as ruas, fez barricadas, trocou tiros com a polícia. Então foi uma grande batalha campal aberta na cidade do Rio de Janeiro, que durou uma semana inteira.
E no final, a repressão policial, junto com a repressão do exército, ocasionou a morte de mais de 30 pessoas, mais de 111 pessoas ficaram feridas e mais de 900 pessoas foram presas. E algumas dessas pessoas acabaram sendo deportadas para o Acre. Então, no fim, a revolta da vacina foi uma revolta popular contra o autoritarismo e os desmandos dessa política sanitária elitista que visava a higienização da cidade, mas à custa da dignidade das pessoas. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, continuem cuidando uns dos outros, permaneçam em casa e até a próxima.